Antes mesmo de começarmos a orar, eu quero te convidar a fazer uma pequena pausa. Respire fundo por um instante e abra o seu coração. Há algo muito poderoso que precisamos lembrar hoje. A bondade de Deus não é apenas uma ideia bonita. Ela é real, viva e está disponível para você agora. Ao longo de toda a Bíblia, do começo ao fim, encontramos declarações claras sobre o quanto Deus é bom. Não é algo mencionado uma ou duas vezes, mas repetido continuamente, como se o próprio Deus quisesse gravar isso no nosso coração para que nunca esquecêssemos. Em Salmo 107, versículos 8 e 9, está escrito que devemos dar graças ao Senhor pela sua bondade e pelas maravilhas que Ele faz. Ele satisfaz a alma sedenta e enche de coisas boas aquele que está com fome. Isso significa que Deus vê as suas necessidades emocionais, espirituais e até físicas, e Ele se importa profundamente com cada uma delas. E não para por aí. Em Salmos 34, versículo 8, somos convidados a experimentar. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Ou seja, não é apenas sobre ouvir falar da bondade de Deus, é sobre viver isso na prática. Talvez você já tenha passado por momentos difíceis, dias em que parecia que Deus estava distante. Mas a verdade é que a bondade dele nunca deixou de existir, e hoje ele quer te fazer perceber isso de uma forma nova. Se você crê que Deus é bom, mesmo nos dias difíceis, escreva nos comentários. Deus é bom o tempo todo. Existe algo impressionante quando olhamos para as palavras do rei Davi. Em meio às suas lutas, batalhas, momentos de profunda angústia, ele declarou algo que revela o quanto a bondade de Deus o sustentava. Ele disse que teria desfalecido. Se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Isso nos mostra uma verdade poderosa. Não é apenas sobre saber que Deus é bom. É sobre acreditar que você verá essa bondade se manifestar na sua vida. A Bíblia não hesita, não volta atrás e não muda seu discurso. Há uma declaração firme ecoando por todas as páginas das Escrituras. Deus é bom. Em Salmo 119, versículo 68, lemos: Tu és bom e fazes o bem. Percebe? Deus não apenas possui bondade, Ele age com bondade em todo o tempo. E em Salmo 135, versículo 3, somos chamados a louvar, porque o Senhor é bom e o seu nome é agradável. Os salmistas repetiam isso tantas vezes que parece até insistência, mas, na verdade, era amor. Eles sabiam que, se não lembrássemos constantemente disso, poderíamos esquecer em meio às dificuldades da vida. Um coração que já experimentou a bondade de Deus dificilmente esquece. E aqueles homens e mulheres do passado viram essa bondade de formas reais, tangíveis, transformadoras. Agora eu te faço uma pergunta sincera. Você tem conseguido enxergar a bondade de Deus na sua vida? Mesmo que hoje esteja difícil, abra o seu coração, porque Deus continua sendo bom, e Ele quer que você viva essa verdade, não apenas escute sobre ela. Se você acredita que vai ver a bondade de Deus na sua vida, escreva: Eu verei a bondade do Senhor. Desde o princípio de tudo, quando abrimos as primeiras páginas da Bíblia, já encontramos uma revelação clara sobre quem Deus é. Em livro de Gênesis, vemos que tudo aquilo que Deus criou, Ele declarou como bom. A criação do mundo não foi um acidente, nem algo imperfeito. Cada detalhe, cada elemento, cada forma de vida carrega a marca da bondade do Criador. Isso nos ensina algo profundo. Somente o que é bom pode gerar o bem. E se Deus é a fonte de tudo, então a bondade dele está na raiz da nossa existência. A terra foi preparada com cuidado, pensada para ser habitada, sustentada e desfrutada. Isso revela o quanto Deus já demonstrava seu amor e sua bondade desde o início, antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você existir. Agora pense comigo. Se Deus foi bom lá no começo, criando tudo com perfeição, por que Ele deixaria de ser bom hoje? A verdade é que muitas vezes nós permitimos que as circunstâncias falem mais alto do que a palavra. Olhamos para os problemas, para as dificuldades e começamos a duvidar daquilo que sempre foi verdade. Deus continua sendo bom, independentemente do momento que estamos vivendo. A Bíblia não apenas afirma que Deus é bom, ela mostra situações reais onde essa bondade foi derramada de forma abundante. E o mais incrível é que essa mesma bondade não ficou presa no passado, ela ainda está disponível hoje, para mim e para você. Deus deseja que você experimente isso de forma viva, diária e pessoal. Se você crê que Deus continua sendo bom na sua vida hoje, escreva: Deus é bom comigo todos os dias.
A palavra de Deus não é apenas um texto antigo ou um conjunto de histórias inspiradoras. Ela é viva, poderosa e atual. Cada vez que Deus fala através das Escrituras, Ele não está apenas informando, Ele está revelando uma realidade que pode ser vivida hoje. Muitas vezes lemos os Salmos e nos encantamos com a beleza das palavras, quase como se fossem poesias. E, de fato, há uma profundidade e uma sensibilidade nelas. Mas não podemos esquecer. Aquilo que está escrito ali não é apenas bonito, é verdadeiro e acessível. Quando Deus fala sobre sua bondade, Ele não está falando de algo distante ou impossível. Ele está dizendo que essa bondade é real, presente e necessária para a nossa vida. Viver sem a consciência da bondade de Deus é como caminhar no escuro, sem direção, sem esperança. Essa é uma verdade que todo aquele que crê precisa abraçar. A bondade de Deus não é opcional, ela é essencial. Por quê? Sem ela, a vida perde sentido. Ficamos apenas sobrevivendo, tentando seguir em frente com nossas próprias forças, carregando pesos que nunca fomos feitos para carregar. E aqui está algo muito importante. Não faz sentido dizer que fomos salvos por um Deus sobrenatural, mas escolher viver uma vida completamente limitada, como se nada tivesse mudado. Deus não apenas nos salvou, Ele nos chamou para viver algo maior, mais profundo, mais cheio da sua presença e da sua bondade. Hoje é um convite para você sair de uma vida comum e entrar em uma vida marcada pela presença de Deus. Se você deseja viver a bondade de Deus de forma real na sua vida, escreva: eu escolho viver o melhor de Deus. Agora surge uma pergunta muito importante. O que significa, na prática, andar na bondade de Deus? E mais ainda, o que nos permite viver essa realidade todos os dias? O primeiro passo é reconhecer, com convicção, que Deus é bom. Pode parecer algo simples, algo que você já ouviu muitas vezes, mas essa pequena frase carrega uma das maiores verdades que existem. Não é apenas algo para repetir, é algo para crer profundamente. E aqui está um ponto que muitos ignoram. Saber que Deus é bom não é o mesmo que acreditar que Ele é bom para você. Existem pessoas que reconhecem que Deus cura, abençoa, restaura, abre portas, mas, no fundo, não conseguem aplicar isso à própria vida. Vivem como se fossem exceção, como se a bondade de Deus fosse para todos, menos para elas. Mas isso não é verdade. Deus não faz acepção de pessoas. A bondade dele não é limitada, nem seletiva. Ele não apenas é bom de forma geral. Ele é bom com você, pessoalmente. Ele conhece sua história, suas dores, suas lutas, e mesmo assim continua desejando derramar sua bondade sobre a sua vida. Por isso, além de reconhecer, você precisa decidir crer. Crer que essa bondade te alcança, te envolve e te acompanha todos os dias. Quando essa verdade desce da mente para o coração, tudo começa a mudar. Se você decide hoje acreditar que Deus é bom com você também, escreva: a bondade de Deus me alcança. Há uma passagem muito conhecida que revela algo profundo sobre como a bondade de Deus atua em nossas vidas. Em Salmos 23, versículo 6, está escrito: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Talvez você já tenha ouvido esse versículo muitas vezes, mas hoje eu quero te convidar a enxergá-lo de uma forma diferente. Em outra tradução, essa mesma passagem diz que a bondade de Deus não apenas te segue, mas te persegue. Isso mesmo, a bondade do Senhor está correndo atrás de você, te alcançando mesmo nos dias em que você não percebe, mesmo quando você se sente distante ou desanimado. Agora imagine isso na prática. Enquanto você caminha, enfrenta desafios, toma decisões, a bondade de Deus está logo atrás, pronta para te alcançar, te envolver e transformar qualquer situação. E aqui está algo que pode mudar sua perspectiva. Não existe ninguém que Deus queira abençoar mais do que você. Você não é esquecido, não é deixado de lado, não é menos importante. A palavra declara que você é amado, escolhido, parte da criação de Deus, alguém que Ele formou com propósito. A bondade dele não está reservada para poucos, ela está disponível para todos que decidem viver nela. Mas existe um detalhe: precisamos ser intencionais. Precisamos escolher, todos os dias, andar nessa verdade e não ignorar aquilo que Deus já liberou sobre nós. Se você crê que a bondade de Deus está te alcançando hoje, escreva: a bondade de Deus me persegue. Talvez hoje seja o dia em que tudo começa a mudar para você. Não porque as circunstâncias já mudaram,
mas porque a sua forma de enxergar Deus está sendo transformada agora. Se você deseja viver na bondade de Deus, precisa tomar uma decisão. Parar de pensar pequeno quando a palavra de Deus fala de algo tão grande. Muitas vezes, limitamos aquilo que Deus quer fazer, simplesmente porque nos acostumamos com pouco, com o básico, com o mínimo. Mas Deus não nos chamou para uma vida de escassez, de sobrevivência ou de constante frustração. Ele nos chamou para uma vida plena, abundante, cheia da sua presença. Chega o momento em que precisamos ser sinceros diante de Deus e dizer: Senhor, eu não quero mais viver abaixo daquilo que o Senhor preparou para mim. Talvez você esteja cansado, cansada de lutar tanto, de apenas ir levando, de ver promessas que parecem distantes. Mas hoje, Deus está te convidando a sair desse lugar. Decida, a partir de agora, não aceitar mais pensamentos de limitação. Não aceite mais uma vida seca, sem alegria, sem esperança. Existe mais de Deus para você, e esse mais começa quando você decide crer. Não é sobre merecimento, é sobre posicionamento. É sobre alinhar o seu coração com aquilo que Deus já declarou. Se hoje você decide não viver mais limitado, escreva: Eu recebo o melhor de Deus para a minha vida. Agora, com o coração alinhado e cheio de fé, vamos começar a falar com Deus. Não como alguém distante, mas como um Pai amoroso que está ouvindo cada palavra. Pai amado, eu me coloco diante de Ti neste momento com humildade e gratidão. Obrigado pela Tua palavra que me alcançou hoje, por abrir os meus olhos e me fazer entender que a Tua bondade real está disponível para mim. Senhor, obrigado porque o Senhor nunca se esqueceu de mim, mesmo nos dias em que eu achei que estava sozinho. Obrigado porque a Tua bondade não depende das circunstâncias, nem do que eu sinto. Ela é constante, fiel e perfeita. Hoje eu reconheço que preciso viver mais profundamente em tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre a minha vida. Eu não quero apenas ouvir sobre a Tua bondade, eu quero experimentar, viver e caminhar nela todos os dias. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, me ajuda a enxergar além das limitações. Me ajuda a entender, com clareza, aquilo que o Senhor já preparou para mim. Tira de mim toda dúvida, todo medo e toda mentalidade pequena que me impede de viver o Teu melhor. Eu sei que o Senhor tem mais para mim, e hoje eu me abro para receber. Se essa oração já está tocando o seu coração, escreva: Eu recebo. Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu também te peço graça para viver tudo isso com fé, constância e entendimento. Eu reconheço que, muitas vezes, acabei me acostumando com uma vida limitada, vivendo apenas o básico, enquanto o Senhor já tinha preparado algo muito maior para mim. Hoje eu decido romper com isso. Eu não quero mais viver uma vida sem expectativa, sem alegria, apenas sobrevivendo. Eu sei que, em Ti, existe abundância, existe plenitude, existe uma vida que transborda, e é isso que eu escolho viver a partir de agora. Senhor, me ajuda a parar de pensar pequeno diante das Tuas promessas. Me ensina a não duvidar daquilo que o Senhor já declarou. Eu não quero mais olhar para a Tua palavra como algo distante, como se fosse para outras pessoas. Eu recebo cada promessa como sendo para mim também. Eu rejeito, em nome de Jesus, toda falta, toda confusão, todo peso, toda dor que não vem de Ti. Eu escolho confiar que os Teus planos são bons, que o Senhor tem um futuro de esperança para mim, cheio da Tua presença e da Tua paz. E mais do que receber bênçãos, Senhor, transforma o meu coração. Muda minha forma de pensar, de agir e de viver. Que a Tua bondade não apenas me alcance, mas me transforme por completo. Se você toma essa decisão hoje, escreva: Eu escolho viver transformado pela bondade de Deus. Pai querido, eu continuo em Tua presença com o coração sincero e rendido. Eu te peço, me ajuda a permanecer firme em Ti todos os dias. Ensina-me a valorizar os momentos contigo, a buscar a Tua presença não por obrigação, mas por amor. Que a oração não seja um peso, mas um alívio para a minha alma. Que a leitura da Tua palavra não seja apenas um hábito, mas um encontro vivo contigo. Coloque-me em fome e sede da Tua presença, um desejo constante de Te conhecer mais e mais. Senhor, guarda o meu coração contra o desânimo, contra a distração e contra tudo aquilo que tenta me afastar de Ti. Não permita que eu esfrie na fé, mas reacende dentro de mim uma paixão verdadeira pela Tua presença. A partir de hoje, eu escolho viver na Tua bondade todos os dias da minha vida. Eu escolho confiar em Ti,
descansar em Ti e caminhar debaixo do Teu cuidado. Eu declaro que a Tua bondade e a Tua misericórdia me acompanharão todos os dias. Declaro que o Teu favor me cerca, que a Tua mão me sustenta e que Teu amor me protege. Que a minha vida seja uma prova viva de que o Senhor é bom, não apenas pelo que eu recebo, mas por quem eu me torno em Ti. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que está fazendo e por tudo que ainda fará. A Ti seja toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou até aqui com fé, escreva: Amém. Eu creio, glória a Deus. Se essa oração falou com você e fortaleceu a sua fé, aproveite agora para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhuma mensagem, oração ou palavra que pode transformar o seu dia. E se você deseja continuar crescendo espiritualmente, caminhando mais perto de Deus todos os dias, esse é o seu lugar. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada de fé.